Vamos lá, vamos à mensagem de hoje, uma mensagem que eu garanto para vocês, eu digo para vocês, olha, eu fugi desse texto a minha vida toda, e hoje eu tenho que confrontá-lo e tratar desse texto. Então vamos a esse texto tão difícil. Abra sua Bíblia comigo, em Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 6, estamos pregando a 10ª mensagem sobre a supremacia do Senhor Jesus, no livro de Hebreus. E o tema da mensagem de hoje é o perigo da apostasia irreversível. O perigo do abandono da fé irreversível. O perigo da apostasia irreversível. Hebreus 6. Como Hebreus 6, versículos que leremos, estão dentro de um contexto que começa em Hebreus 5. Deixa eu falar para você, Hebreus 5:11 até Hebreus 6:3. O que nós já vimos? Nós vimos que o autor sagrado, ele para de falar sobre o sacerdócio maravilhoso de Cristo, para de repente exortar, para dar um puxão de orelha nos seus ouvintes. E nós vimos isso domingo passado. E ele repreendeu os seus ouvintes. Ele para a sua aula e ele repreende os seus ouvintes quanto à letargia espiritual, mental, quanto à infantilidade espiritual, quanto à tendência dos seus ouvintes de ficar estudando as doutrinas rudimentares acerca de Jesus do Velho Testamento, quanto até mesmo a tentação de voltarem-se para o judaísmo, voltar para Moisés, para o judaísmo, para a lei, e parar de falar sobre Jesus, sua vinda, seu ministério maravilhoso, morte e ressurreição. E assim, esse autor de Hebreus, ele fala para os membros da sua igreja: não parem de avançar, de crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo já revelado. Parar de avançar espiritualmente no conhecimento de Cristo é andar para trás. Isso é muito perigoso. Andar para trás, voltar ao judaísmo, é negar a Cristo, a revelação de Deus maior, é rejeitar a obra regeneradora do Espírito Santo, é desprezar o dom indescritível de Deus, que é o Senhor Jesus, é cair numa apostasia irreversível. É uma andada para trás que não tem como voltar de novo. Vamos ler Hebreus 6, versículo 4. Hebreus 6, versículo 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a água, a chuva, que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, essa pessoa recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada. O seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma tão dura, tão difícil, estamos convencidos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Até aí. Veja que o texto fala sobre uma impossibilidade. 4 vezes a palavra impossível aparece no livro de Hebreus. Em Hebreus 6,18 fala: é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Em Hebreus 10,4 fala: é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Em Hebreus 11,6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 6,4 aqui fala: é impossível reconduzir ao arrependimento aqueles que foram iluminados, tiveram tantos privilégios da parte de Deus e caíram, voltaram ao judaísmo, voltaram para trás, foram para o ateísmo. Irmãos, a pergunta-chave desse texto é: quem são aqueles que caíram de tal forma que não podem ser reconduzidos à salvação, ao arrependimento? Quem são eles? A princípio, quando se lê esse texto, a impressão que a gente tem é que esses versos estão ensinando que o crente pode perder a sua salvação, perder a vida eterna. Mas não pode ser isso. Não pode ser isso, porque a Bíblia, em vários outros textos, ensina claramente que o crente não perde a salvação. Amém?
O crente não perde a salvação. Esse é o ensinamento básico, categórico da Bíblia em vários lugares, como eu vou demonstrar rapidamente para vocês aqui. A Bíblia ensina, por exemplo, que Jesus, ele veio ao mundo buscar e salvar e garantir a salvação daqueles que haviam se perdido, das suas ovelhas. João 10, 27, por exemplo, fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, eu as amo e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. A palavra é enfática, não tem como elas se perderem. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Jesus aqui nos ensina que nós, os salvos, na palavra dele, na obra dele, nós somos um presente do Pai para Jesus. Nós somos um presente do Pai para Jesus. Deus deu para Jesus muitos irmãos, nós somos esses irmãos. Presente valioso que o próprio Pai garante e Ele segura nas suas mãos. Ninguém pode arrancar das suas mãos. Outra coisa, a Bíblia ensina que Deus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Filipenses 1,16, a maioria de vocês sabe de cor esse versículo, quando Paulo fala: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra da salvação na vida de vocês, há de completá-la, vai completá-la, até o dia da volta de Cristo Jesus. Lá na primeira igreja batista de Corinto, tinha uns líderes, uns membros de igreja enfatuados, orgulhosos, se gabando da sua fé, da sua conversão. Eu me converti, eu entreguei minha vida para Deus, eu me batizei, eu que tenho perseverado. E o apóstolo Paulo fala: para com essa vaidade espiritual. Em 1 Coríntios 1,30 ele fala: é por iniciativa de Deus que vocês creram, é por iniciativa de Deus que vocês se arrependeram, é por iniciativa de Deus que vocês abraçaram e foram abraçados pelo Senhor Jesus Cristo. Não é vocês que começaram a obra da salvação, foi Deus que os buscou. Eu gosto muito daquela música, daquele hino que fala: perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou. Não fui eu que encontrei Jesus, foi Jesus que foi atrás de mim. Ele é o pastor que vai atrás da ovelha. A ovelha não vai atrás do pastor. A ovelha perdida, ela fica mais perdida ainda. Graças a Deus pela obra de Deus em nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 fala assim: sempre dou graças a meu Deus por vocês. Veja que aqui o pastor Paulo, ele não fala assim, politicamente correto, ele não fala assim: gente, eu dou graças a vocês por vocês, porque vocês são maravilhosos, vocês são espetaculares. Essa é a pregação que lota igrejas hoje. Você é muito especial, você é precioso para Deus. Deus sem você, ele fica em depressão. Não, sempre, sem você Deus precisa tomar Rivotril, né? Não, mas ele fala: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Deus em Cristo Jesus. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Tessalonicenses 3,3, para uma igreja que estava sendo perseguida, uma igreja que estava passando por aflições, etc., Paulo os conforta dizendo: mas o Senhor é fiel, tenham tranquilidade, tenham paz, confiem, o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do diabo, do maligno. Que bênção, é Deus quem nos guarda. A Bíblia também nos ensina que nada pode nos separar, nada pode separar os salvos do amor de Deus. Leia comigo esse texto de Romanos capítulo 8, leiamos juntos. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nossa. Nem qualquer outra coisa na criação, isso inclui você mesmo. Nem você consegue se fazer uma besteira tamanha ao ponto de se perder.
O texto sagrado também, 1 Pedro, fala que é Deus quem nos guarda e nos protege de cair, de tropeçar. Eu amo esse texto, fala assim: bendito seja, não o membro, não o crente fiel, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada, as 7 chaves nos céus, para vocês, que mediante a fé, são protegidos por quem? São protegidos pelo poder do próprio Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Irmão, irmã, você é protegido, não por um irmão ou alguns pastores, não por um anjo, não por uma denominação religiosa, você é protegido pelo próprio Deus e o seu poder invencível.